Olá, terceira série do curso normal, tudo bem com vocês? Hoje faremos um resumão sobre algumas políticas públicas para a EJA. Precisamos considerar dos aspectos importantes. Primeiro, o que já sabemos desde sempre, que os investimentos para a EJA não são tantos quanto para as outras modalidades e etapas da educação básica. Outro aspecto importante é que estamos na pandemia. Então, assim como outros espaços e tempos sofreram impactos devido à pandemia, a oferta de programas na EJA certamente também sofreu. Nós vamos trazer informações do ano de 2019 sobre alguns programas. Então, vamos começar. Não tem como falarmos de políticas públicas sem definir o que são políticas públicas. Outro conteúdo que também já estudamos na plataforma. Recordando, políticas públicas são conjuntos de programas, ações, decisões tomadas pelos governos, União, estaduais, municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, que vão assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social. O importante é entendermos que as políticas públicas não são um favor, não devem ser assistencialistas. As políticas públicas são ações que visam promover a cidadania, a dignidade e garantir os direitos de toda a sociedade. Mas quem é o público da EJA? Tem gente que ainda tem dúvida. No artigo 208 da Constituição Federal, o texto diz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação obrigatória, educação básica e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. E qual é essa idade própria? Fundamental, de 6 a 14. Ensino médio, dos 15 aos 17. Então, a EJA ela é oferecida no ensino fundamental a partir dos 15 anos e no ensino médio a partir dos 18 anos. Mas que público é esse? Vamos lá na LDB, artigo 37? No artigo 37, a LDB define que a educação de jovens e adultos é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Então, o que precisamos lembrar é público da EJA, os que não tiveram acesso ou que não terminaram, não concluíram os seus estudos no ensino fundamental e no ensino médio na idade própria. PROEJA. PROEJA é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de educação de jovens e adultos. O que é isso? Vamos lá. Na verdade, o PROEJA é o oferecimento do ensino médio atrelado a uma educação profissional. Então, essa educação profissional técnica pode estar integrada ao ensino médio ou ela pode estar concomitante ao ensino médio. O que é isso, esse integrado e concomitante? Há uma diferença, né? A primeira é realizada por meio de uma única matrícula do estudante. A segunda é feita através de 2 matrículas. No segundo caso, o aluno pode matricular-se no mesmo ambiente educacional, apenas em outro horário, ou em entidades distintas. Isso vai depender principalmente da disponibilidade da área profissionalizante que esse estudante escolher. Vamos ver então como é oferecido o PROEJA, ou como foi oferecido o PROEJA ano passado no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, nós temos PROEJA, tivemos PROEJA no ano passado no Colégio Pedro II, no Instituto Federal Fluminense e na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, tá? Em Manguinhos.
Nós vamos ver nesses 3 locais como o ProEja foi oferecido. Então, vamos lá. Primeiro, no Colégio Pedro II, foi oferecido como curso noturno, né? Formação técnica de nível médio para um público específico. O estudante devia ter, no mínimo, 18 anos completos na data da matrícula e ter concluído o ensino fundamental. Como foi o processo seletivo para o ProEja no Pedro II? Foi feito através de sorteio. Quem poderia se candidatar? Quem poderia se candidatar eram aqueles que estavam ingressando na primeira série. Jovens e adultos que tivessem concluído o ensino fundamental, que desejassem cursar o ensino médio integrado a uma formação profissional e que tivessem pelo menos 18 anos completos na data da matrícula. No Instituto Federal Fluminense, o processo seletivo do ProEja considerou a idade mínima, claro, né, por lei, 18 anos de idade, a conclusão do ensino fundamental ou o certificado de conclusão do ensino fundamental com base no resultado do ENSEJA. Na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, em Manguinhos, também foi oferecido o ProEja em 2019, seguindo, claro, os critérios determinados pela lei. Qual a importância de termos essas informações? Eu creio que a importância maior é nós futuramente estarmos também divulgando para as pessoas essas possibilidades. As vagas não são muitas, pelo que eu vi no site, são poucas vagas, horários reduzidos, mas é importante que essas políticas públicas sejam, sim, sempre compartilhadas pelo público. O ProJovem é o Programa Nacional de Inclusão de Jovens e Adultos que se destina a ajudar na formação educacional, né? Ajudar a elevar a escolaridade, promover a formação, a qualificação profissional de muitos adultos e jovens no país. O foco eram as pessoas que ainda não possuíam o ensino fundamental completo, mas que sabiam ler e escrever. As várias modalidades do programa ProJovem dependem da parceria firmada entre estados, municípios e governo federal. A inscrição em 2019 atendeu às modalidades ProJovem Campo, ProJovem Urbano e ProJovem Trabalhador. A idade é entre 18 e 29 anos, a renda do cidadão não podia exceder a um salário mínimo, o jovem, o adulto, também precisava ter cursado o fundamental ou médio, se a opção escolhida fosse o ProJovem Trabalhador e, claro, apresentar os documentos devidos. Em relação ao ProJovem Trabalhador, há cursos gratuitos, cursos profissionalizantes para os jovens e eles recebem uma bolsa auxílio no valor de R$100. É importante nós não confundirmos ProJovem com o programa Jovem Aprendiz. O programa Brasil Alfabetizado surge em 2003, voltado para a alfabetização de jovens de 15 anos ou mais, adultos e idosos. O objetivo é promover a superação do analfabetismo entre jovens de 15 anos, adultos e idosos e contribuir para a universalização do ensino fundamental no Brasil. Hoje, o MEC tem um programa de alfabetização como prioridade, né? Tem a Política Nacional de Alfabetização, PNA, cujo decreto foi editado em abril de 2019. Então, há todo um interesse, né, uma preocupação do governo atualmente com a questão da alfabetização, mas eu não vi assim, especificamente em relação à clientela de jovens e adultos. O Pronatec é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado pelo governo federal em 2011. A finalidade dele é ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. Em 2019, o Pronatec contou com várias instituições parceiras, o SENAC, SENAI,
Estácio, institutos federais, enfim. Um dos critérios para você ingressar pelos cursos gratuitos do Pronatec em 2019 era ter o cadastro único, né? O CadÚnico, que é aquele cadastro único para programas sociais. Além disso, há outros critérios também. É importante que as pessoas procurem os sites para se informarem mais, para que possam aproveitar essas oportunidades. Agora que já vimos alguns programas, algumas políticas públicas que atendem à EJA, que tal procurarmos conhecer o programa Jovem Aprendiz? Vamos procurar saber que público-alvo é esse, qual o objetivo do programa, como se inscrever e dê sua opinião. É essa a nossa atividade de hoje da plataforma. Bom trabalho!